Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É uma bênção a gente poder voltar a esse momento onde podemos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero, antes de lermos o texto que iremos meditar, fazermos uma oração juntos para buscarmos a face, a presença do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te somos gratos por mais a oportunidade que o Senhor nos dá de vida, de podermos falar com o Senhor, Tu que és um Deus maravilhoso, soberano, bondoso, que tem cuidado de nós e temos podido, Pai, experimentar as bênçãos do Senhor diariamente. Por isso te somos gratos, Senhor, não só por esse momento onde iremos compartilhar da Tua palavra, mas também por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não podemos esquecer de nenhum só dos Teus benefícios. Então te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Teu Santo Espírito trabalhe por meio da Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e nós vamos estar lendo do versículo 14 ao versículo 18. Para a gente da Igreja Presbiteriana de Magé, é exatamente o texto que foi colocado hoje pela manhã para que a gente meditasse nele hoje. E eu quero comentar com vocês sobre esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 14 ao 18. E o texto diz assim para a gente: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esse texto do apóstolo Paulo, escrito à igreja dos Tessalonicenses, está no final da primeira carta, e Paulo faz um fechamento dessa primeira epístola, dizendo para os Tessalonicenses acerca de preceitos diversos, importantes, virtudes, atitudes que eles deveriam ter entre eles, como povo de Deus, como igreja do Senhor, mas também para com todos. E esse todos, Paulo está se referindo aos de fora, as pessoas que no dia a dia a igreja passa a conviver e a lidar, e Paulo preceitua, Paulo indica a essas pessoas que deveriam então viver dessa forma para com as pessoas de fora também. E eu quero conversar com os irmãos sobre, usando como título, uma frase que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz: proceder de modo digno de Deus. E eu acredito que Paulo tem essa intenção de incentivar, encorajar, engajar cada vez mais a igreja para que viva de um modo digno da glória de Deus, para que as pessoas, ao verem cada um de nós que professamos, que nos identificamos como sendo salvos em Jesus Cristo, possa ver Cristo em nós, possa sentir de nós o bom perfume de Cristo sendo exalado. Para isso, Paulo, então, ele começa falando sobre essas virtudes que o apóstolo Paulo trabalha nesse texto para com a igreja. E Paulo, ele quer falar pelo menos, ou basicamente, sobre duas questões. A primeira delas é falar sobre virtudes que devem ser demonstradas para com o próximo. Se você puder observar, o apóstolo Paulo, no versículo 12 ao os versículos 12 e 13,
Paulo está falando acerca dos líderes que trabalhavam na igreja dos Tessalonicenses. Paulo não fundou essa igreja sozinho. Paulo esteve trabalhando ali com Silvano, que era Silas, e Timóteo. E Paulo está dizendo para que esses irmãos, eles exercitassem, eles demonstrassem para com a liderança algumas virtudes. E o segundo assunto que Paulo trata aqui, dentro desses versículos que lemos, do 14 até o 18, é que a igreja dos Tessalonicenses, eles deveriam ter uma postura pessoal e interior em como os irmãos, ou eles deveriam viver e proceder diante de Deus, junto à comunidade dos salvos em Jesus em Tessalônica, mas também fazendo com que as pessoas que conviviam com eles diariamente pudessem perceber essa postura que era completamente diferente. Quando a gente abre lá em Atos, no capítulo 17, que vê quando essa igreja foi fundada, foi organizada, a gente percebe que os judeus invejosos que estavam aborrecidos com o fato de Paulo, Timóteo e Silvano estarem pregando ali, muitas pessoas terem se convertido, eles juntaram a malandragem daquela cidade e, reunidos, eles disseram: olha, aqueles que têm perturbado o mundo estão também aqui entre nós. Então essa perturbação, entre aspas, que eles usavam de um modo pejorativo para tentar denegrir a imagem dos servos de Deus, dos missionários do Senhor, esse perturbar precisa ser visto em nós, na população, ou seja, uma atitude diferente, uma virtude que glorifica a Deus. Então, trabalhando o texto, nós podemos observar que no primeiro momento que as virtudes deveriam ser demonstradas para com o próximo. E quando a gente olha então para o versículo 14, que é o primeiro versículo que a gente vai começar a comentar e que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo começando a fazendo um pedido para esses irmãos. Por isso Paulo fala assim: exortamo-vos também, irmãos. Ou seja, Paulo ele faz aqui uma convocação, um apelo, um pedido àqueles irmãos que eles procedessem para com os irmãos na fé, para com o próximo, seja ele salvo em Jesus, seja ele aquele que ainda não conhece a Cristo, eles deveriam proceder demonstrando as virtudes de Deus na vida deles. Por isso que Paulo ele fala alguns termos que são interessantes nós refletirmos sobre ele. Por isso, Paulo começa dizendo assim: admoesteis os insubmissos. Paulo está escrevendo para os irmãos, para que esses irmãos que estavam firmes no Senhor, esses irmãos que tinham virtudes que poderiam ser claramente visualizadas na vida deles a partir de todas as coisas que eles faziam no dia a dia, Paulo pede a esses irmãos que estavam fortalecidos na fé que admoestassem os insubmissos, que aconselhassem, que advertissem essas pessoas que estavam vivendo de forma insubmissa aos preceitos de Deus, à vontade de Deus e também às coisas externas que eles deveriam se submeter. Interessante que essa palavra insubmissos que Paulo usa é um termo militar, é um termo que fala sobre desordenados. Eram pessoas desordenadas. Era como aquele soldado que, por exemplo, está no grupo marchando, está no grupo junto na fileira, ele se destaca não porque ele é bom, mas porque ele está desordenado, porque ele está marchando completamente diferente dos demais. Então, Paulo está dizendo que essa pessoa que está agindo diferente dos demais, está agindo diferente do que é a palavra de Deus, do que a palavra de Deus ordena para a gente,
ele é insubmisso. E os insubmissos devem ser advertidos. Os insubmissos devem ser orientados. Paulo continua dizendo assim: consoleis os desanimados. Paulo está dizendo para esses irmãos fortalecidos na fé que deveriam encorajar, que deveriam incentivar aqueles irmãos que estão desanimados, aqueles irmãos que estão acovardados, abatidos, esmorecidos. E quantos nós vemos nessa situação, no dia a dia, no convívio da igreja do Senhor? Nós vemos tantas pessoas, independente do tempo que elas têm na igreja, como membros pertencentes ao rol, mas estão abatidas, estão desanimadas, e nós precisamos, segundo a orientação do apóstolo Paulo, consolar essas pessoas, encorajar essas pessoas. Paulo também ele continua dizendo assim: ampareis os fracos. Esse fraco aqui refere-se aos fracos na fé, refere-se não apenas àqueles que estão abatidos e esmorecidos, desanimados, mas aqueles que estão fracos por conta de dificuldades que estão vindo sobre a sua vida, por conta de falta de conhecimento das Escrituras, por conta de estarem sendo alvejados por dúvidas, pela ação do inimigo, como Paulo fala aos Efésios, estão sendo alvejados pelos dardos inflamados do maligno. Por isso Paulo fala assim: olha, ampareis os fracos na fé. Ou seja, esse termo é de andar junto, esse termo é de aproximar dessas pessoas, se aproximar dessas pessoas para caminhar ao lado, para caminhar encorajando, incentivando essas pessoas para que elas não abandonem a fé. E Paulo, fechando esse primeiro versículo aqui, o 14, que nós acabamos de ler, ele diz assim: sejais longânimos para com todos. Ou seja, sejam pacientes, tenham cuidado de todas essas pessoas que estão desanimadas, que estão em desalento, que estão sendo insubmissas. Tenham paciência com todos. Quando a gente olha para esse versículo e começa a refletir sobre essas questões, entendemos em primeiro lugar que Paulo está escrevendo para a igreja, Paulo está escrevendo para os irmãos, Paulo está dizendo que aqueles irmãos, e é interessante que se o irmão puder depois olhar para alguns textos antes, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala muito bem dessa igreja. E Paulo diz que essa igreja, que o sucesso dessa igreja, entre aspas, sucesso no sentido de que eles estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, esse sucesso, essa fama, ela chegou à Macedônia, chegou à Acaia, regiões vizinhas de Tessalônica estavam ouvindo falar do proceder das virtudes dessa igreja. Paulo está escrevendo então para esses irmãos para que eles animem os outros. Mas olha que interessante, irmãos, nós não podemos pensar que Paulo estivesse dizendo que aqueles irmãos deveriam demonstrar uma virtude que glorificasse a Deus apenas dentro da igreja. Certamente esses irmãos deveriam também agir dessa forma para com os de fora. Vejam comigo, imaginem que nós conhecemos pessoas que sejam insubmissas, que estejam desanimadas, que precisam ser amparadas, que estão fracas e que são dignas de paciência. Eu e você certamente conhecemos muitas pessoas assim, muitas pessoas que precisam ser amparadas, consoladas, advertidas, orientadas, que precisam ter alguém caminhando junto delas. E não necessariamente pessoas que professam a mesma fé, mas sobretudo aquelas pessoas que não conhecem o Deus maravilhoso que nós conhecemos, o Senhor e Salvador que deu a sua vida por cada um de nós. Então, a partir de atitudes nossas
de virtudes diante dessas pessoas, para animá-las, para caminhar com elas, para auxiliá-las, certamente essas pessoas verão Cristo em nós e fará com que essas pessoas queiram conhecer o Deus maravilhoso que nós conhecemos. Dos versículos 16 ao versículo 18, nós podemos ver a segunda parte que o apóstolo Paulo ele trabalha com a igreja. Essa segunda parte está dizendo para a gente sobre a postura pessoal e interior diante de Deus que cada irmão daquele para quem Paulo escreve, daqueles para quem Paulo incentiva que sejam instrumentos de Deus para os desanimados, para os insubmissos, para os fracos. Paulo agora está dizendo que essas pessoas, todas elas de modo geral, da igreja, até aqueles que foram amparados, orientados, eles precisariam ter uma postura pessoal diante de Deus. Cada um de nós precisamos viver dessa forma e agir assim. Por isso Paulo então, ele trabalha isso nesses três últimos versículos, versículos 16, 17 e 18. O 16, Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. É a atitude, é a postura que o cristão precisa ter, porque a nossa alegria, a verdade é que a nossa alegria não está nas coisas materiais, não está depositada nas circunstâncias da vida, até porque nós estamos passando por um momento onde não deveríamos ficar alegres em tempo nenhum, em ocasião nenhuma. Mas, no entanto, a nossa alegria não está nas coisas materiais ou deste mundo. A nossa alegria está no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Por isso, Paulo, ele mostra isso para a gente, irmãos, quando a gente lê lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, preso, e da prisão escreve à igreja dos Filipenses, dizendo para eles: olha, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então Paulo diz que a alegria deles está no Senhor. Então esse momento aqui de regozijai-vos sempre é independente das circunstâncias que venham sobre as nossas vidas, ou como nós estamos sendo afetados por esse problema tão grave que é essa pandemia. Mas a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não estava quando nós não estávamos vivendo essa pandemia. A nossa alegria estava no Senhor, mesmo quando não tínhamos esse problema tão presente, tão grave, tão sério perto de nós. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo essa dificuldade, e muitos irmãos não estão vivendo apenas essa dificuldade, tantas outras. No entanto, a nossa alegria está no Senhor. Quero dizer para você que nos ouve, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que possa refletir sobre isso, possa entender que por mais que você mais bens materiais que você possa adquirir, por mais que você possa ter nesse mundo ou ser, nada disso preencherá a lacuna do teu coração, o vazio do teu coração, porque todo o teu coração de alegria será preenchido quando você entender que o Senhor é a sua alegria, que você deve se regozijar no Senhor. A segunda coisa que nós vemos aqui do versículo 17 é o incentivo que Paulo dá a esses irmãos, e lembra que a gente está falando de uma postura pessoal agora, individual diante de Deus. Orai sem cessar. Olha que interessante. Esse irmão, ele escrevendo aos Coríntios no capítulo 11, versículo de número 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo incentiva a igreja a imitá-lo em todos os sentidos. E assim como Cristo, o evangelista Lucas, por exemplo, é o que mais fala de Cristo em oração,
E o apóstolo Paulo pega esse exemplo de Cristo, vive igual a Cristo e agora incentiva a igreja a viver uma vida de oração constante. Orai sem cessar deve ser uma virtude que precisa haver, conter na vida de todo cristão. Agora, irmãos, imagina a situação difícil que nós estamos passando. Eu imagino a situação difícil que você possa estar passando na sua vida, na sua casa, e nenhum momento tem sido mais propício do que esse para nós estarmos tendo uma vida de oração, para nós estarmos exercitando a nossa vida de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Quando Paulo fala orar sem cessar, ele não está dizendo que você tem que andar como se estivesse em transe durante as 24 horas do dia. Não, Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma vida constante, contínua de oração. Para exemplificar isso, eu lembro de Daniel no capítulo 6, versículo 10, quando o rei Dario escreve um edito e diz que qualquer pessoa que pedisse qualquer favor a um Deus, ou a qualquer outro rei, ou a qualquer outro homem, se não fosse o rei Dario, seria lançado na cova dos leões. No versículo 10 do capítulo 6 do profeta Daniel, quando fica sabendo disso, ele vai para a sua casa, sobe no seu quarto e passa a orar 3 vezes por dia. Mas o interessante desse versículo é o seguinte, ele encerra dizendo o seguinte: Daniel orava 3 vezes por dia como de costume. Ou seja, Daniel não foi orar aquelas 3 vezes porque o edito foi assinado. Não, Daniel foi orar porque ele fazia isso constantemente diante de Deus. Então, se você não tem feito isso com o Senhor, na presença do Senhor, se você não tem tido uma vida de oração, eis aí a oportunidade de você fazer. Nada melhor do que todos esses motivos acontecendo para nos impulsionar a orarmos ao Senhor. Mas o melhor ainda é saber que nós temos prazer em estar na presença do nosso Deus. A outra coisa que nós podemos ver aqui é que o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele começa dizendo assim: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Ou seja, nós precisamos dar graças, nós precisamos ser gratos, nós precisamos orar com gratidão ao Senhor em todas as circunstâncias. Quando você puder e tiver a oportunidade de folhear aqui os textos e ler os textos dessa primeira carta, você vai ver o quanto Paulo o tempo todo dava graças a Deus pela igreja dos Tessalonicenses. Nós também precisamos dar graças a Deus em nossas orações, em nossa vida, agir com uma vida de gratidão, independente das circunstâncias que nós temos vivido. E as circunstâncias são bastante desfavoráveis para toda a população mundial. No entanto, nós somos servos do Senhor. A palavra de Deus diz que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nosso Deus. Portanto, as circunstâncias não farão com que eu viva em murmuração e contenda, em conflito, mas as circunstâncias também serão favoráveis, independente de como elas sejam, como elas venham, para que eu dê graças ao meu Deus. Sabe por quê? Porque as circunstâncias só virão desfavoráveis sobre a nossa vida se o Senhor da nossa vida permitir. Se o Senhor da nossa vida quiser nos instruir, nos ensinar. Então, em tudo dai graças. E Paulo encerra então dizendo o seguinte, olha, a parte B desse versículo: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A linguagem de hoje diz assim: isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. A vontade de Deus é que a gente
se regozije sempre, é que a gente ore continuamente, constantemente, tenha uma vida de intimidade com Deus, é que a gente, independente das circunstâncias que nos atinjam, estejamos em ações de graças, porque Deus, esse Deus maravilhoso, tem cuidado de cada um de nós. Para concluir, então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, levar os irmãos a refletir. Paulo está falando sobre as virtudes, Paulo está falando sobre postura diante de Deus. Virtudes que precisam ser vistas pelo nosso próximo. Postura que deve ser vivida por cada um de nós diante do nosso Deus. Agora imaginem os irmãos, o resultado que tudo isso, vivido como servos de Deus, que precisamos fazer, imagina tudo isso acontecendo entre os judeus, entre aqueles que são povo de Deus. O resultado vai ser uma igreja edificante, uma igreja crescente, uma igreja onde as pessoas se amam, se respeitam, uma igreja onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Agora imagina essas virtudes sendo vistas pelo meu próximo e uma postura que satisfaça a vontade de Deus, de intimidade na presença do Senhor. Imagina isso, irmãos, sendo usado para os de fora. Imagina que nós precisamos ser assim como igreja para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque a população, ela tem visto muita desonestidade, muitas ações incorretas, muitas virtudes negativas, muitas ações negativas, né? Porque virtudes são coisas boas, nas pessoas aí fora. No entanto, nós que professamos a Cristo precisamos verdadeiramente demonstrar virtudes que glorifiquem o nome do Senhor, que façam com que as pessoas percebam Deus em nós. E nada melhor do que esse momento para fazermos assim. Não vamos retribuir mal com mal, mas pelo contrário, nós iremos fazer o bem, nós iremos agir socialmente, nós iremos falar de Cristo, nós iremos demonstrar as virtudes, nós iremos viver Cristo em nossas vidas para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, estaremos nos encontrando novamente no próximo domingo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar? Querido Deus, que em nome de Jesus tu estejas trabalhando em nossos corações por meio da tua palavra, como tu queres. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar nela. E ajuda-nos para que verdadeiramente possamos viver essas virtudes e demonstrá-la para o nosso próximo, sobretudo para aqueles que ainda não te conhecem, para que possam perceber como é diferente a vida daquele que vive na presença do Senhor, que foi salvo pelo Senhor Jesus. Nós nos regozijamos sempre, nós oramos constantemente, nós damos graça em tudo, porque sabemos que as circunstâncias da vida são muitas das vezes instrumentos de Deus para o nosso amadurecimento e permissão de Deus para que certamente nós possamos buscar e depender cada vez mais do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa aquele que ainda não te conhece, concedendo a ele a oportunidade hoje de entregar o seu coração a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até domingo, se Deus quiser.